Programa Revista Rural. Um oferecimento. Roundup, há 50 anos contribuindo para um mundo mais sustentável. E Família Fox, quem usa não troca. Se é agro, é Bayer. E se é Bayer, é bom. Queridos amigos, é muito bom vê-los aqui mais uma vez para passearmos juntos pelo maravilhoso mundo do agronegócio. E olha, tem muita coisa linda para ver, confira só! Criar búfalo é muito bom e lucrativo. Hortaliça em miniatura são os microgreens. As curiosidades sobre a araruta. E uma nova variedade de banana da terra. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Do búfalo, tudo se aproveita. É um animal rústico, altamente produtivo, tem carne e leite de excelente qualidade e com o manejo correto se torna uma ótima opção de criação. Animais exóticos e que chamam muito a atenção do público. As fêmeas pesam em média 550 quilos, enquanto o macho pode chegar até 1 tonelada. Para trabalhar com o leite da búfala, é preciso bastante manejo, cuidar da reprodução e também da sanidade do rebanho. A criação de bubalinos na propriedade onde fica o laticínio Ouro Bianco é um trabalho de sucessão familiar, passado de pai para filho. Iniciada em 1986, o começo dessa história não foi fácil. Primeiramente uma raça chamada Jafarabade, e anos depois, com uma grande queimada que teve aqui, porque infelizmente isso ainda ocorre na nossa região, a gente se viu obrigado a vender todas essas búfalas e passar por uma reformulação, na verdade, né? Aí em fazer novos estábulos, melhorar a questão de pastagem, alimentação dos animais. E quando a gente se sentiu pronto, a gente adquiriu novas búfalas, mas daí então da raça Murra. E dali para frente, até então a gente está com essa raça dominante aqui na nossa propriedade. Isso foi mais ou menos em que ano? Foi em 95, 96. São quase 30 anos trabalhando com essa raça que até hoje vocês têm. Por que vocês resolveram trazer essa raça, trocar de raça e insistir nessa nova? Hoje em dia, Murra e Mediterrâneo são as dominantes na questão leite, né? Não que a Jafarabade também não traga essa questão, e também a Carabao, que é a quarta raça que também tem no nosso país, que também não tem a leite. Mas hoje Murra e Mediterrâneo são as duas dominantes na questão leite. Você e teu pai, então, desde 83, né, nessa propriedade, vocês já trabalhavam com agronegócio? Tinham algum outro tipo de criação, alguma outra cultura? Da onde que veio essa história de vocês no agro, antes das búfalas? Não, o meu pai, ele veio da Alemanha, ele é alemão, então ele veio para trabalhar numa multinacional, em Guaratinguetá mesmo, e ele já lá atrás, já na Alemanha, ele já tinha essa vontade de ter uma propriedade. Então, numa das crises que teve no Brasil em 82 ou 3, não lembro direito agora, mas ele se viu na obrigação de ter um pedaço de terra, e na época ainda para
plantar batata. Ele pensou, vou pelo menos plantar batata e vou ter um pedaço de terra para sustentar meus filhos e tudo mais. E o búfalo daí veio numa oportunidade em 86, que daí mudou toda a história, mudou o rumo da nossa história. Agora, a criação de búfalas ainda é um tanto quanto exótica, né? No Brasil chama a atenção do público, de outros criadores. Quais são os principais desafios que você, como produtor, tem no dia a dia para lidar com essa raça, com esse tipo de animal? O manejo em si, da parte sanitária, parte de nutricional, basicamente é igual. Assim, alguns cuidados que a gente deve ter com o animal, ele é bem curioso, assim, a parte noturna principalmente, e ele tem o hábito de andar, então sempre verificar muito bem a cerca, né, que pode trazer problemas dos vizinhos, até também delas sumindo. Então, verificar a cerca, questão de manejo, ter pastagem para ela não querer avançar para outros lugares. São manejo basicamente esse para o búfalo. Numa criação de búfalos, acho que 3 pontos são fundamentais, né, Vinícius? A nutrição, a sanidade e a reprodução. Em termos de sanidade, o que é preciso para se ter uma boa produção hoje no Brasil? Na verdade, sim, com relação à parte de sanidade, a gente tem alguns exames que são os obrigatórios, né, que é exame de brucelose, tuberculose, são 2 zoonoses, né, ou seja, são doenças que transmitem para o ser humano e também são doenças que o ser humano transmite para os animais. Então, esses exames são obrigatórios. E fora as vacinações, né? Vacina de raiva, vacina contra carbúnculo, febre aftosa agora dentro do estado ela ficou isenta, mas também era uma vacina que não deixa de ser importante, não deixou de ser importante. E assim, se a gente não tomar esses devidos cuidados com essas doenças elas vão atrapalhar a reprodução desse gado, né? Consequentemente, atrapalhando a reprodução, a gente também vai ter um déficit assim na parte de produção de leite especificamente, porque para essa búfala produzir leite, ela precisa parir, ela precisa da cria. Pelo que você está falando para a gente, pelo que dá para entender, a sanidade é 100% de tudo que acontece numa produção. A sanidade, assim, se a gente for colocar dentro de uma pirâmide, a sanidade ela é a base da pirâmide, né? Porque se o animal não tem saúde, se esse animal não tem capacidade de produzir, não tem como o processo todo acontecer. Então, assim, a sanidade, ela tem um peso muito grande dentro de todo o processo, juntamente com outras situações, parte de nutrição, parte de manejo, parte de mão de obra, tudo isso também influencia no resultado final. Atualmente, o laticínio possui 160 cabeças, entre machos e fêmeas. Dessas, 60 são búfalas lactantes. Por lá, os animais de produção são separados por lotes que variam entre parição e lactação, além de volume de leite produzido. O ciclo reprodutivo de uma búfala, dentro de um ano, essa búfala ela tem uma gestação de 10 meses, tá? A partir do momento que ela pariu, por volta aí dos seus 45 dias pós-parto, essa búfala já está apta para reemprenhar novamente, para gestar novamente. E aí acontece o processo de produção, juntamente com ela, prenhe novamente. E aí, faltando 2 meses para o novo parto, essa búfala precisa ser seca, tá? Para poder ela descansar, refazer todo o epitélio, epitélio da parte de glândula mamária, para poder ela ter o descanso dela, produzir colostro novamente e iniciar o processo tudo de novo. O recém-nascido, a partir do momento que ele nasce, ele tem que ingerir o colostro o mais rápido possível, tá? Porque os bubalinos, os bovinos, eles nascem com 0 imunidade. Então, a imunidade que é passada para esse bezerro recém-nascido é por intermédio do colostro. Então, ele mama o colostro, depois esse bezerro esse colostro vai se transformar em leite de maneira natural, isso demora aí por volta de 1 semana, tá? E aí esse bezerro vai ser aleitado por volta até de uns 4 meses,
E por volta de uns 2 meses se começa a fazer a introdução de alimento sólido, tá? Com feno, uma ração específica para bezerro para poder fazer o desenvolvimento de rumen. Após o desmame, esse bezerro vai somente acompanhando as fases de crescimento dele. Então cada fase é fornecido um tipo de ração com uma quantidade de proteína e energia diferente para o seu desenvolvimento de uma maneira geral. Já que estamos falando de reprodução, não dá para não falar de genética, né, e de raças. Como que funciona isso para uma produção de bubalinos, né, no caso aqui das búfalas? Os bubalinos, a gente tem algumas raças de bubalinos, né? A propriedade aqui, ela trabalha com a raça Murra. Depois a gente tem a raça Mediterrânea e a Jafarabad. Então, pode-se fazer o cruzamento entre essas raças, não tem problema. Inclusive, nós temos inseminado algumas búfalas com o sêmen importado, tá? De búfalos importados da Itália. E para tentar, assim, dar um choque nesses animais, entre aspas, e a gente conseguir ter um pouco mais de rusticidade, um pouco mais até mesmo de produção leiteira desses animais, que vão nascer mestiços, tá? A inseminação ela é feita de maneira normal, tá? A gente pode fazer essa inseminação tanto no cio natural quanto por indução, tá? Que é a famosa IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, a IATF nada mais é do que um protocolo de hormônios que a gente faz nesse animal para poder a gente induzir a ovulação naquele determinado dia, naquela determinada hora. O protocolo de IATF para bubalinos funciona tão bem quanto de bovinos? Funciona, a gente tem tido os resultados assim dentro da média, tá? Essa média ela gira em torno aí de 50% a 60% dentro de um trabalho de uma maneira geral, e a gente tem conseguido esses resultados. Mas assim, os resultados eles dependem de uma série de fatores. Eles dependem de fatores ambientais, tá? Então assim, dia muito quente, dia que está muito frio, dias mais longos, dias mais curtos. A búfala ela tem essa peculiaridade, tá? A búfala ela precisa de dias mais curtos para poder ciclar do que dias mais longos. A nutrição ela é um fator também que está muito envolvido, score corporal desses animais também, e a qualidade do sêmen que a gente vai trabalhar. Juntando tudo isso que a gente vai ter o resultado final. Agora nós estamos aqui dentro do lote, né, pertinho dos animais, e elas estão ali todas paradas assistindo o nosso bate-papo. Sobre o temperamento desses animais, o que você pode passar para quem talvez não conheça ou tenha aquele receio, né, porque é um animal grande, o búfalo, né, a gente está acostumado com aquela imagem toda. A búfala, tudo é uma questão de manejo. Então, assim, os animais, pelo próprio manejo da propriedade aqui, assim, a gente já percebe que são animais dóceis, são animais mansos, tá? Até pela genética em si, também já são animais criados e voltados para essa finalidade também, apesar de serem animais que produzem leite, mas também dentro dessa genética inclui também a questão de temperamento. Então é diferente do búfalo africano, tá? Que é o búfalo selvagem, é completamente diferente. É claro, a gente está falando de um animal, né? E a gente tem que tomar também os devidos cuidados, como qualquer outro manejo que a gente vai fazer com o animal, mas de uma maneira geral os animais são extremamente dóceis aqui. Na Ouro Bianco, os animais comem 2 vezes por dia, um total de aproximadamente 40 quilos de ração, considerando a dieta total. Só de volumoso são cerca de 30 quilos, enquanto o concentrado varia entre 5 e 10 quilos. A nutrição dos animais aqui, ela consiste em volumoso, parte de volumoso, que hoje esses animais eles estão sendo alimentados com a silagem de milho. E depois esses animais também são alimentados com concentrado balanceado, onde que nesse concentrado a gente tem farelo de trigo, a gente tem soja, a gente tem núcleo mineral e a gente tem caroço de algodão. A dieta a gente tem uma concentração de proteína que a gente fala na dieta, né? De acordo com a produção desses animais, a quantidade de alimento que esses animais vão receber durante o dia, ela vai variar de acordo com a sua produção. O bem-estar parece fazer muito parte de todo o trabalho aqui da Ouro Bianco. É por aí? Com certeza. Acho que assim, o bem-estar ele está envolvido, né? Ele é responsável
por grande parte desse sucesso, animais que são bem alimentados, animais que são bem tratados, animais que são bem cuidados, eles tendem a retribuir isso de uma maneira muito mais positiva. Um fator diferente aqui na Ouro Bianco fica por conta das estruturas dos ambientes. Elas são todas reforçadas. Por exemplo, aqui essa barra ela é de ferro. Todas as paredes, as estruturas são de pedra. E o porquê disso é muito simples. Os búfalos são animais rústicos, grandes, fortes. Às vezes uma estrutura de madeira pode não comportar e segurar um animal que tente escapar. A gente tem até avançado agora também em melhorar a questão de cerca também, nos entornos, justamente para uma delas não fugir, não prejudicar o nosso vizinho, possivelmente, e também a gente não perder algumas delas. 2 ordenhas são realizadas por dia, uma às 5 horas da manhã e a outra a 1 hora da tarde. O leite é armazenado em um tanque de resfriamento com capacidade de 1.500 litros e a cada 2 dias é transportado para a área do laticínio. Hoje é uma linha de ordenha mecanizada, né? Canalizada, e o nosso futuro próximo a gente quer investir também da gente conseguir fazer essa ordenha fazendo fosso também, né? Então, para fazer ainda assim uma melhoria na nossa estrutura. A gente vê que mesmo nessa hora, né, na hora da ordenha, os animais continuam todos tranquilos, elas estão todas calmas. É bem o temperamento dessas búfalas, né? A gente tem trabalhado bastante justamente nesse sentido de deixar ela o mais calma possível, mesmo com pessoas que vêm que não estão no dia a dia, e ela manter essa calma. Então, para a gente é muito importante isso, desde a parte dos bezerros até na fase adulta, ela ter uma tranquilidade de manejo e se manter calma durante não só na ordenha, mas no dia a dia dela. Olha, nós já estamos paramentados, né, para tomar os devidos cuidados, porque estamos dentro do laticínio aqui da Ouro Bianco. Aqui é que a magia acontece, né? Exatamente. É aqui que finaliza todo o processo, né? O leite é produzido no estábulo, é trazido até o nosso tanque de expansão e daí inicia toda a produção dos queijos. E nós vamos acompanhar agora um processo. O Simão vai conduzir aqui com a gente e vai contar com a ajuda dos meninos que trabalham aqui, né? O Bruno, o Afonso vão fazer a mozzarella de búfala mesmo. O inicial mesmo que ele faz já é com a massa drenada. Ele vai fazer toda a picagem dela. Logo após o processo, eles vão refinar, deixar em partículas menores ainda, para aumentar a capacidade de absorção da água quente. Então, a gente fala sempre que é um misto de artesanal com a utilização de algumas máquinas. Agora ele introduz a água fervendo e aí sim inicia o processo de filagem, né? E com a introdução da água quente vai se formando os filamentos, que é a filagem dessa massa.
Agora, nesse processo, inicia a secagem da massa, do excesso da água e a introdução desse soro no meio dela. É agora que começa o processo da modelagem da massa com auxílio da nossa máquina. E finaliza o processo, a massa uma temperatura quente. Ela cai numa água gelada, forma uma capa de proteção e mantém aquele líquido dentro da própria massa. Hoje, qual que é o tamanho da tua produção? Hoje, atualmente, a gente está processando em torno de 700 litros dia, né? Isso dá mais ou menos uns 140 quilos de mussarela por dia, em torno de 4 mil por mês. 4 mil por mês. 4 mil quilos por mês. Isso está do agrado aqui da empresa ou vocês pretendem ampliar isso? Não, a gente está em processo de ampliação. A gente tem buscado melhoria na questão das búfalas, em melhoramento genético, em aumento de plantel e naturalmente isso reflete dentro do laticínio. Dos 4 mil vocês querem saltar para quanto? De chegar em torno de 10 mil mês. E em quanto tempo você acha que vocês conseguem? Provavelmente a expectativa é de 1 a 2 anos a gente já está nesse cenário. E fazer sempre gradativamente, para pegar o mercado certo, logística, tudo ser conforme. Agora, tudo é produzido e envasado aqui? Sim. A gente produz toda a nossa produção dentro do nosso laticínio e a maior parte da nossa distribuição é focada em São Paulo. São Paulo? Quantos por cento? Hoje, deve estar por volta de 95% São Paulo. E aí 5% mercado regional? Aqui na nossa cidade e os entornos também. Hoje o mercado busca o quê quando se fala de laticínios provenientes de búfalas? Bom, hoje, no início de tudo era bem focado em mussarela, bola, né? Acho que era o que mais tinha uma procura. Com a entrada da burrata, que virou o grande atrativo do mercado de búfala, eu acho que ela até hoje domina. Eu acredito que em quase todos os laticínios, a burrata de búfala, e sempre tem que estar preocupado em já buscar novos produtos, que, né, você está atualizado dentro do mercado. Depois de conhecer toda a produção, de conhecer as búfalas e como funciona aqui na Ouro Bianco, aqui estão os produtos finais. Quais são esses tipos de queijos? Essa mesa está repleta e farta, ô Simão. Bom, a gente tem o tradicional, que é a mozzarella de búfala em bola, né? Ela também na apresentação em barra, no bola no vácuo, que ela é a mozzarella barra, mas em formato de bola maturada. O Minas Frescal, o requeijão de búfala, a ricota e hoje em dia a mais famosa, a burrata. É a chefe da casa. Hoje é a que toca tudo. E esses produtos, eu vou até aqui pegar o requeijão, porque aqui tem um selo que diz aqui, ó, leite de origem controlada, selo de pureza 100% búfalo da ABCB, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo. Qual que é a importância de um selo para todos esses produtos? O selo de pureza, ele mostra para o consumidor a confiabilidade, né, de você
tá no mercado você ter um produto 100% leite de búfala, né? Com a entrada do búfalo no mercado há anos atrás, automaticamente começou também a surgir misturas, né? E isso para o consumidor é um risco grande, ainda mais agora com as pessoas também com intolerância, com a parte de proteína do leite. O selo traz essa confiabilidade, essa garantia para o cliente consumir um produto que é 100% leite de búfalo. E em todos os produtos esse selo está presente? Todos os produtos nossos, todos os nossos parceiros também que espalhados no Brasil inteiro, que tem o selo de pureza, o consumidor tem a tranquilidade que vai consumir um produto com 100% leite de búfalo. Isso vai ajudar a alavancar ainda mais esse mercado consumidor? Com toda certeza, com certeza. Quem aderir junto com a gente no selo é um a mais, é uma garantia que você leva para o seu cliente. Claro que antes de ir embora eu vou provar um pouco de cada um, e aí vocês vão ter que passar um pouquinho de inveja. O máximo que eu posso oferecer é perguntar se vocês estão servidos. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Douglas Fogaça, Reginaldo Luiz Ferreira, Tom Souza, Diego Antônio, José Vicente Filho, Reginaldo César, Ronaldo Getúlio, Antônio Carlos Joaquim, Josefa Godoy e o José Oliveira, que nos assiste lá de Calgary, no Canadá. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Com um mercado crescente e altamente promissor, os microgreens vêm ganhando o gosto dos consumidores. Eles são pequenos no tamanho, mas fazem um sucesso muito grande. Roberto, o que são os microverdes? Os microverdes, na verdade, é um estágio da planta, um estágio acima do broto, né? Vou falar, há muito tempo a gente sempre conheceu o broto de feijão, o broto daquilo, disso. O microverdes, ele é um estágio à frente do broto. Quando ele começa a emitir as primeiras folhinhas verdadeiras, então é a fase do microverdes. Isso para o produtor é bom para utilizar como e por quê? Está aumentando cada vez mais a demanda, o consumo de microverdes. Está surgindo aí restaurantes, chefes de cozinha cada vez mais solicitando microverdes, por ser um alimento saudável, então muita gente está levando muito a sério. Por exemplo, um microverde de rúcula, né? Toda aquela, vamos falar, aquele nutriente que a rúcula tem numa planta adulta vai estar numa planta novinha, né? Vai estar tudo concentrado aqui. A gente não vai estar consumindo uma plantinha dessa por vez. Você vai estar consumindo, sendo uma pegada aqui assim, você vai estar consumindo no mínimo umas 10 plantinhas. É como se estivesse consumindo uma nutrição de 10 rúculas. Então, também tem essa pegada da nutrição, que a concentração é muito maior. Em termos de manejo, né? Não sei se mas parece ser um pouco mais frágil. Os cuidados que os produtores têm que ter. É por aí? Primeiro de tudo, a semente que a gente oferece para microverdes, né? São os melhores lotes que a gente tem, os melhores lotes pensando em limpeza, em vigor de semente e uniformidade, né? Então isso daí já elimina, vamos falar, 80% dos riscos que o produtor vai ter.
O manejo, hoje em dia, a gente já tem muitas empresas, vamos falar, muito tecnificadas, muito avançadas, com tecnologia de LED, de lâmpada, também com produção ainda bastante amador na varanda da casa, dentro da cozinha. Então, por mais que seja vamos falar, plantas pequenas, mas por ser um ciclo muito rápido, existe produção hoje tanto de pequenas tecnologias como altíssimas tecnologias. Agora, ó, aqui na mesa tem cebola, tem beterraba, tem coentro, tem alho. Qualquer cultura pode virar um microverde? Quase todas culturas. Como que a gente trabalha aqui? Os produtores de microverdes, eles passam as informações para a gente. Ó, eu preciso de um repolho. Eu tenho aqui no portfólio da Agristar, vamos falar, dezenas de repolho. Eu testo todos, mas eu procuro buscar aquela variedade que atende o que o mercado de microverde está querendo. O repolho ele tem que ter roxinho, com uma folhinha verde puxado para o escuro. O rabanete tem que ter o talinho cor-de-rosa com folhinha verde. E assim vai. De acordo com o que o mercado pede, a gente começa a identificar qual variedade nossa que vai servir para aquele mercado. O ciclo é curtíssimo. O ciclo é curtíssimo, vou falar, tem culturas que com 7 dias está pronto, culturas de ciclo mais longo é 15 dias. 15 dias a mais longa? A mais longa. Isso para o produtor é interessantíssimo. Muito interessante, nossa, Por isso que a semente tem que ser assim, de primeira qualidade. Quando a gente estiver consumindo, você está consumindo praticamente a semente. Então a semente tem que ser limpa, tem que ser pura, né? E vamos falar, nenhum uso de agrotóxico, né? Porque é muito rápido o ciclo dele. Você citou que o mercado consumidor se interessa bastante pelos microverdes. Na tua experiência, na tua vivência do dia a dia, o número de produtores se interessando por cultivos assim tem crescido? Está crescendo muito produtores, está surgindo muitos produtores de microverdes que não é da área agrícola, não veio do agro, sabe? Pessoas da cidade. Nos últimos eventos de microverdes que eu participei, eu vi muita gente vindo da saúde, muita gente vindo da moda, que enxergou essa oportunidade como opção de produção e estão produzindo. Para quem quer se inspirar, talvez começar hoje mesmo a um cultivo, um plantio assim, quais são os passos indicados, quais são os conselhos que você pode dar? Não precisa pensar em muita técnica, né? A pessoa ter uma pequena estufa com sombrite em cima, ele pensar em bandejas com substrato de fibra de coco, começar com rúcula, começar com repolho, beterraba, são culturas assim mais rústicas, né? Vai ser mais fácil de produzir. Daí depois vai pensando no alho poró, vai pensando numa cenoura, que cenoura tem época do ano que é mais fácil de dar fungo. Então ele vai aperfeiçoando e vai dando os primeiros passos. Em pouco tempo ele vai estar conseguindo, vou falar, produzir 10, 15 tipos de culturas. Quem nunca comeu um biscoito de araruta não sabe o que é bom. Essa punk, bem conhecida dos nossos avós, rende uma farinha de excelente qualidade e tem alto valor nutricional. A araruta é uma raiz nativa das regiões tropicais da América do Sul. Normalmente, ela é consumida em forma de farinha ou pó. A araruta possui um rizoma fibroso, do qual se extrai um polvilho bem fino, extremamente branco. O amido da araruta tem características e qualidades que conferem leveza e alta digestibilidade às receitas. Embora seja utilizado mais em forma de farinha na produção de bolos, pães e biscoitos, a araruta pode ser consumida também como purê, ou enriquecendo sopas e mingaus. As pessoas mais antigas, elas podem dar esse testemunho. Quando fala em araruta, lembra de biscoito, lembra de mingau. Então, o que é que a gente aproveita nessa planta? Assim como o gengibre,
elas são parecidas até com o gengibre, né? A gente aproveita os rizomas, que são os propágulos que ficam debaixo da terra, né? Quando a planta começa a ficar a parte aérea meio amarelada, começa a ressecar, é sinal que os propágulos, os rizomas podem ser retirados, e aí a gente prepara no liquidificador, vai fazendo a separação do amido e da água para que a gente possa usar esse produto na base de alguns pratos, como eu falei, o mingau, bolos e polvilhos e tudo mais. Então é uma planta muito interessante, uma planta nativa aqui das nossas matas, da Mata Atlântica, né? E é considerada uma planta alimentícia não convencional, porque ainda é pouco conhecida, mas tem alto valor nutritivo também, tá bom? Porque o amido dela é de fácil digestibilidade. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Darley Alves Oliveira, Emanuel Antunes, Marilene Barbosa, Lacira Albino, Sérgio Roinac, Magno Pereira Cutrim, Hércio Vidotto, Elaino Nascimento Chaves, Maria Mendonça e o Rovilson, que nos assiste lá de Cajuru, São Paulo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. Aumentar a produção num tempo mais curto e com alta qualidade no produto final é o desejo de todo pecuarista. Para isso, o produtor tem como opção um sistema tecnológico chamado Boi 777, voltado à produção de gado de corte. O nome se deve aos ganhos obtidos pelo método, onde o animal alcança 7 arrobas na desmama, 7 na recria e mais 7 na engorda, totalizando 21 arrobas no momento do abate. E nós começamos a fazer uma série de pesquisas, né, que começaram mais intensivamente por volta de 2007. Que quando a gente via os nossos melhores resultados de pesquisa, tá, na área de recria, na área de engorda, a gente via que o bezerro bom para a gente recriar é aquele bezerro quando a gente desmamava ele por volta dos 7, 8 meses de idade, ele pesava 7 arrobas. E aí a gente pegava esse boi magro, tá, que desmamou bem e que recriou bem, é um boi magro que vinha para o confinamento e ganhava 7 arrobas também. E aí falou assim, olha, então nós temos aqui o boi 777. Nos estudos realizados, a busca é sempre por sistemas de produção de gado de corte eficientes e que o produtor possa usar o quanto antes na fazenda. Com o 777 não foi diferente. E ele faz com que o pecuarista trabalhe a gestão do processo para chegar aos melhores resultados. Então ele vai trabalhar com a gestão, que é medir e gerir, para chegar aos resultados. Depois, o que ele tem que fazer mais dentro da porteira dele junto disso? E junto disso ele vai adotar algumas políticas, tipo manejar muito bem seu pasto
e usar as estratégias de suplementação, que é a nutrição, para poder fazer isso, né? É óbvio que isso é calcado tanto no animal como uma genética boa e uma sanidade adequada. Os especialistas comentam que tanto os consumidores quanto os frigoríficos não buscam mais pela carne do boi abatido aos 3 anos de idade, que é a média nacional. Além disso, o mercado exterior, que ajuda a pecuária brasileira a ser uma forte potência, também tem buscado cada vez mais animais com menos tempo de criação. Por exemplo, China só quer comprar boi abaixo de 30 meses de idade. Então, ele passa a ter um produto na mão que ele vai ter uma possibilidade de vender esse produto final mais caro. A pesquisa ganha porque está sempre gerando informação e formando pessoas para atuar. O produtor ganha porque ele está ganhando mais dinheiro e trazendo rentabilidade para um negócio desse. A indústria frigorífica ganha porque a indústria frigorífica chega com a matéria-prima de melhor qualidade e coloca para o produtor final um produto de melhor qualidade. Então, é assim, o boi 777, a gente gosta sempre de falar assim, ele não é uma carne gourmet, não é aquela carne especial, mas é aquela carne de um dia a dia, uma carne de qualidade e que abre as portas não só do Brasil, mas do mundo para o nosso boi. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Pedro Borges, Francisco Faria, Mohamed Sayed, Geracina Maria, Camila Guelain, Maria Luísa dos Santos, Benedito Luiz Gonzaga, João Valentim Calarga, Carlos Veríssimo e o Dodanim Adão Mueto, que nos assiste lá de Angola. Lembrando que nosso programa é exibido naquele país através da STV. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Uma nova variedade de banana da terra promete facilitar o manejo por apresentar um porte bem mais baixo do pé e produzir um cacho maior. Os bananicultores têm no mercado uma nova variedade do tipo terra à sua disposição. Criada pela Embrapa e parceiros, a BRS Terra Anã vem para suprir a demanda por novas cultivares. A região de Tangará da Serra, em Mato Grosso, é por onde a produção está se iniciando. Isso porque esse foi o local onde seu potencial produtivo melhor se expressou, além da importância que a fruticultura tem para a região. A cultivar Terra Anã, ela tem como particularidade o porte baixo, isso o próprio nome já indica, né? E é uma grande vantagem quando comparada com os plátanos hoje na região, principalmente a cultivar Farta Velhaco, que domina a área de produção aqui em Tangará da Serra e também no estado de Mato Grosso. Em comparação com essa cultivar, então a Terra Anã ela tem de fato um porte muito mais baixo, um ciclo mais precoce. No que diz respeito à qualidade produtiva, ela apresenta um cacho maior, um maior número de frutos, e com isso confere uma maior produtividade, levando ao que o produtor ele tenha um retorno econômico mais proeminente. E além disso, a Terra Anã ela também apresenta outras vantagens comparativas, como uma menor atratividade no que diz respeito à broca do rizoma, uma melhor tolerância ao frio, e também características associadas com qualidade do fruto. Importantes dentro do mercado produtivo, o trabalho de pesquisa e transferência de tecnologia também tem como objetivo beneficiar a produção familiar, gerando oportunidade de renda para os agricultores. Para a agricultura familiar é imprescindível que a pesquisa, a assistência técnica e a extensão rural aconteça. Nós precisamos que esses melhoramentos genéticos que acontecem com a fruticultura, ou mesmo na criação de animais, de gado, do gado de corte, do gado de leite, nós precisamos que o manejo, melhoramento genético e também o melhoramento das pastagens chegue até o produtor rural. Assim como também o melhoramento das espécies de fruticultura do que o Estado tanto precisa. Hoje nós importamos uma quantidade muito grande de frutas de outros estados e temos uma capacidade enorme de produzir aqui em Mato Grosso. Uma das mais vantagens faz jus ao nome dela, né? BRS Terra Anã, que é o porte baixo,
facilidade de colheita, menos apreciada pela broca. A produtividade dela chegou a ser 200% a mais do que a farta velhaco, aqui nas condições da minha propriedade, Tangararacé, no Mato Grosso. E ela é uma saída para os produtores hoje da região, não só da região, mas do nível Brasil, por você correr menos risco de tombamento pelo porte baixo dela e ligado à produtividade elevada dela. O que eu percebi na terra anã, ela é bem firme, né? A cor dela, ela não muda, é amarelinha, ela é padronizada, né? E a durabilidade, como a gente precisa que a banana conserve verde, a durabilidade dela é bem mais do que das outras bananas. A produção de frutas em Mato Grosso gira em torno de 15 mil hectares, sendo 7.200 só de banana. A fim de fomentar ainda mais o trabalho do pequeno produtor no campo, a Secretaria de Agricultura Familiar prevê a distribuição de mudas para os bananicultores. Tendo em vista que é uma cultivar que já mostrou o grande potencial, né, pelo porte, por todas as características de produção, evita tombamento com vento, e dentro da fruticultura, que é uma das principais cadeias apoiadas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, a gente vai dar prioridade para a difusão dessa tecnologia, a disseminação dessas mudas para todo o estado de Mato Grosso, para aqueles agricultores que tiverem interesse na produção de banana terra para atender o consumidor mato-grossense. Testada antes de sua comercialização, a terra anã tem registrada como sua menor altura cerca de 2,80 metros, enquanto as concorrentes batem os 3,50. Isso permite uma considerável redução de quedas prematuras de plantas ocasionadas por ventos fortes. Além disso, a possibilidade de adensamento de plantio também é uma vantagem, já que permite aumentar a quantidade de mudas plantadas. Ela foi testada nas diferentes regiões do estado de Mato Grosso e teve uma excelente aceitação. A nossa maior preocupação era a aceitação do mercado. Então é uma cultivar mais produtiva, é uma cultivar que resiste às forças do vento e é uma cultivar de porte baixo, que facilita os tratos culturais, facilita a colheita, né? Então tudo isso nos fez indicar ela hoje como uma excelente alternativa para estar substituindo a banana farta velhaco aqui no estado de Mato Grosso, porque dá uma certa segurança para o produtor colher ela hoje, né? Completando o ciclo, os benefícios da variedade vão além do campo. Testes em laboratórios identificaram que sua farinha produz mais amido resistente do que as cultivares comerciais. Para o consumidor, esse amido atua como fibra insolúvel, incentivando o crescimento de bactérias benéficas do intestino grosso, contribuindo assim na batalha contra doenças inflamatórias do sistema digestório. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma ótima semana para você e até a próxima!